Olá, eu sou Ana Paula Tonice, nutricionista. E eu sou Denise Santos, terapeuta integrativa e mentora pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Quarente-se, vista-se na sua melhor versão. E hoje temos aqui como convidada a Andréia Correia, terapeuta, e ela trabalha com leitura biológica. Para quem não conhece, nunca ouviu falar o que é isso, ela vai dar uma palhinha para a gente para falar. E depois nós vamos abordar um assunto que eu acho que é de relevância para todo mundo que está com 40 ou mais, que é o acúmulo de gordurinhas em algumas regiões, assim, que incomodam a gente, né? Vamos lá? Eis os grandes desafios, né? Então, muito bem-vinda para você, muito bem-vindo você que vai nos assistir agora, depois, que vai compartilhar esse episódio com quem fizer sentido, porque vai, né? Agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade da Andréia, né? Porque os desafios são para todos, né? E estar aqui... Quem diz que não, né? Então, a gente readequou a agenda e tá muito legal. Aproveitem. Andréia, bem-vinda. Com você a palavra. O que a gente vai falar para esse público que levantou a antena, né? Quando diz que gordurinha localizada, como faz para perder, tipo assim, me dá aquele... É a remedinho, né? A pílula milagrosa. Só que não. Só que não. Não. Antes, Não mesmo, né? Fala para o pessoal que está assistindo a gente o que é a leitura biológica, né? O que é um pouco desse trabalho que você faz e depois a gente já entra aí com um assunto polêmico. Ok. Olá, pessoal. Obrigada, meninas. A leitura biológica, ela foi organizada na década de 70 por um médico oncologista alemão chamado Dr. Hammer. E na época foi quando estava começando na Europa a tomografia. E o Dr. Hammer conseguiu comprovar através dessas tomografias que quando uma pessoa tinha um trauma específico, na tomografia aparecia um sinal numa área do cérebro. E o órgão que aquela área do cérebro era responsável, ele afetava, ou criando massa, ou como ele falava, escavando, né? Ou seja, perdendo função. Olha só. Então, aí falaram que... não, que isso era um problema da tomografia. Mas o engraçado é que o problema sempre dava no mesmo lugar quando a pessoa tinha aquele conflito. Agora, quando a pessoa tinha outro conflito, o problema sempre estava em outro lugar. Né? A gente não precisa nem falar o que aconteceu. Ele perdeu o CRM, ele foi perseguido, foi preso 2 vezes. Já tem essa polêmica. Né? E, infelizmente, nós perdemos ele alguns anos atrás. Ele estava exilado na Noruega. Mas ele conseguiu deixar para todos nós esse legado, que é a leitura biológica. Então, quando a gente fala de leitura biológica, a gente está falando de biologia e de fisiologia. E ele fez essa questão do estudo comprobatório através da ressonância. Da tomografia. Que é o que eles chamam de scanner, né, na Europa. Isso. E aí, mas assim, para qualquer tipo de lesão. Ou não, era uma lesão especificamente um trauma psicoemocional que a pessoa sofreu? Não, na verdade, quando ele começou... por ele ser oncologista, ele morava na Itália e ele era chefe do setor de oncologia de um hospital. Então, ele começou com pacientes oncológicos. Entendi. Bacana. Mas aí tem relação, né? E aí a gente entende um pouquinho melhor, né? Quando a gente tem os cânceres, tem como, né? Exatamente. A parte emocional tá ali gritando, né? Me vejam, né? Exatamente. Que legal. Então, e aí dependente... ele deixou isso como uma ferramenta pra gente hoje, de estudo, né? Isso, para que a gente possa usar a nosso favor e a favor dos pacientes, Sim, né? Claro. E agora é a perguntinha. Que isso tem a ver com a tal da gordurinha? Né? O que o Dr. Hammer falava é assim, o que a gente chama de doença, na verdade, é o nosso corpo se reequilibrando. É uma maneira de se proteger. Então, se eu tenho um trauma emocional muito forte, o meu corpo, a hora que eu saio daquele trauma, ou seja, que eu não estou mais exposta a ele, o meu corpo começa a criar uma estratégia para, se acontecer de novo, eu já estar, entre aspas, preparada para isso. E a isso a gente dá o nome de doença. As doenças crônicas, elas vêm da onde? A todo momento eu sou exposta ao mesmo trauma ou a coisas que me levem para aquele lugar. É incrível, né?
como que o universo se move. Sabe que você tem aquele medo, né? Vamos falar assim. Então, eu vou te colocar numa situação para você, né? Como diz a professora Lucelena de filosofia, que eu adoro mesclar os conhecimentos, ele vai te expor a isso. Aí você escolhe, né? Ou você enfrenta o medo e cresce através disso, ou você recua e deixa o medo, né, ser maior que você. E aí vem todo um desencadear. É isso mesmo. Né? Eu tenho um professor belga, o nome dele é Emmanuel Corbel, e ele fala isso. A gente está aqui nessa dimensão para aprender. Para aprender. Se você vai aprender rindo ou chorando, para o universo pouco importa. Então, quando a gente passa pela mesma situação várias vezes, que é o que a gente chama de efeito hipnótico do trauma, você não está sendo castigada. O universo fala assim, nossa, ela não conseguiu fazer isso. Eu vou tentar de novo, eu vou dar outra oportunidade. Exato. Então, quando a gente consegue se reposicionar, já o teu corpo já entende. Ah, ela já sabe se cuidar sozinha. Eu não preciso mais interferir. Mais aparecer. Porque né? vamos pensar que isso acontece completamente a nível de inconsciente. Exatamente. Eu costumo até dizer que a gente tem que agradecer a doença, né, Andréia? Porque algo, né, levantou lá, igual o peruzinho pronto do Natal, né? Que levanta o termômetro. Opa! Né? E porque, assim, a nossa cultura é de se vitimar, né? É de ir para esse campo de tratar a doença. Porque, tipo, eu sou enfermeira de formação. E eu sempre questionei demais as metodologias de tratamento, porque em nenhum momento se olha o paciente, a história do paciente, né? A anamnese, a antroposofia mesmo. Se olha a doença com esse foco. Muito bacana. Isso, né? Mesmo. Pra gente poder encarar a doença de uma forma diferente, né? E é legal... Porque ela é um sinal muito bom. Como você falou, a doença é um sinal. Mas a gente tem que pensar assim, ela é um sinal para quem quer olhar para isso. Sim. Porque para quem quer só tomar a pílula, é um paliativo, né? Por quê? Porque muitas vezes você olhar e ver por que você está tendo aquele sintoma, dói. Demais. Então, é melhor eu não olhar. Só que daí, como a gente brinca, é como se você pagasse a prazo. Né? Porque você vai ter que, de alguma maneira, conviver com aquilo. Exato. Então, vamos procurar olhar o tanto que a gente conseguir. E com respeito, né? Eu falo, com amor. Não precisa ir lá, né? Extirpar o negócio de uma vez. Eu falo, né? Outro dia eu passei por uma situação e eu falei, gente, tá, né? Fiz um procedimento de acupuntura, pegou lá naquele ponto, né? E aí, no outro trabalho, eu falei, peraí, eu vou arrancar, né? Intensa, vamos fazer assim. É o que eu vejo as pessoas querendo. Descobri, arranca, vamos, extirpa. E eu falei, não, vou fazer diferente. Dessa vez eu vou pôr num dreninho, né? Aí a gente põe um dreno, o negócio vai indo. E na hora que você vê, pum, resolveu. Fiquei ali com aquele incômodo um certo tempo, né? Mas depois, na hora que eu percebi, já tinha passado. E aí você percebe, né? O quanto que a gente... abusa do nosso corpo, né? E se a gente tiver esse olhar aí, olha que maravilha, esse né? Esse olhar de misericórdia até com a gente, né? Total. Somos seres humanos, né? Tem nada aqui, né? A gente, né? Se a gente já tivesse pronto, segundo o Bert Hellinger, pode morrer. Quem tá pronto, quem se acha que já tá ótimo, não, né? Exatamente. A gente já pode partir para outra. Exatamente. Agora, mas e a gordura? E a gordura? Pergunta de milhões. E a gordura? E a gordura? Vocês estão querendo saber? Bom, a gordura, ela é um sintoma. Então, ela sempre vem quando eu sair do meu conflito mais intenso. Vamos pensar que quando a gente fala um conflito, não é uma coisinha boba, né, gente? É uma coisa que realmente te machuca. Né? Então, vamos pensar assim. Eu tenho um chefe que ele é abusivo. Ele grita comigo e ele me humilha. Então, enquanto eu estou na presença do meu chefe, eu mal consigo beber água. Quem dirá uma pizza, né? Então, quando você está vivendo o conflito, você não quer comer, você não quer dormir, você fica em alerta o tempo todo. Agora... Pra se proteger, né? Exatamente, porque você não sabe que hora... Né, o predador chega. Então, a hora que eu saio do meu trabalho, que eu vou para minha casa, o que meu corpo pensa? Ok, ele não me respeita porque eu sou pequena. Porque na natureza,
como que a gente tem que ser para impor medo? A gente tem que ser grande. O ser humano é o único bicho que quer ser pequeno, né? Exato. Então, o que meu corpo pensa? Ok, eu vou ser grande para me impor a ele. É isso que eu vou fazer. Então, a hora que chega em casa, a gente come até a geladeira. parede. Essa é a parede. Né? E as pessoas, às vezes, elas não entendem. Às vezes, elas falam, eu não como tanto. Eu como pouco, porque às vezes elas realmente comem pouco. Só que sempre alguma coisa escapa. Mas eu tô assistindo televisão, eu pego um pacotinho de bolacha. Não, eu só comi uva. Quanto? 1 quilo. Verdade. Joguei um melzinho. Joguei um melzinho, quanto? Um pote. Né? Então, sem querer, a pessoa se sabota. Por quê? Porque aquele corpo precisa ficar grande. Então, isso tem muito a ver. Inclusive, aonde a pessoa tem gordura. Vamos pensar. Uma pessoa que ela tem gordura abdominal. O que a gente pode pensar? Pode ser, primeiro, uma pessoa que se sente muito sozinha, ou que já se sentiu abandonada, ou que foi abandonada pelos pais, ou pelos amigos, pelo parceiro. Vamos pensar que a pessoa ser abandonada é uma sensação, é uma percepção. Sim. Eu posso morar com os meus pais e me sentir abandonada por eles. Né? Não precisa ser fisicamente. É o que eu que sinto. Tá Nos relacionamentos é o tal do... Eu sou viúva de marido vivo. Exatamente. Né? Exatamente. É incrível. E aí a pessoa se separa. Aconteceu muito Aí comigo. fica magra. Cara, sai, né, os pesos. No meu primeiro relacionamento que terminou assim, cara, eu todos os dias treinando, fazia isso, a dieta, vai... Em casa. Aí terminei, acho que uns 3 meses, até falei na época pro meu terapeuta, eu falei, cara, você não tá acreditando, em menos de 1 mês, 2 aqui, olha aqui, né? E eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia. Incrível. Mas Que aí você já não precisava mais proteger. Não precisava, o predador saiu, no caso, né? Exatamente. Então, quer dizer, a barriga, porque aonde que fica o bebê? Na barriga. No ventre. Então, é como se eu criasse uma camada de proteção para me proteger. Então, na barriga pode ser isso. Não, a pessoa ela tem muita gordura no braço, que é outra coisa que as pessoas reclamam, muito, reclamam muito. Ela tem muito... Será que essa pessoa, de alguma maneira, ela foi agredida? Ela foi sacudida? Ela, quando era criança, era pegada pelo braço e arrastada? E às vezes até sem querer, porque assim, a gente tem essa mania de pegar uma criança pequenininha, amassar, apertar. E pra essa criança, a interpretação será que aquilo era dela agressivo? era agressivo, né? Pra gente, às No vezes, tamanho, tô só esmagando, no mundinho beijando. dela, né? Exatamente. Então, ou a pessoa passou por uma situação, por exemplo, eu moro em Ribeirão Preto, eu adoro aqui, mas eu tive que mudar para outra cidade. Eu fui arrastada, porque eu não podia perder meu emprego, e agora eu não estou bem. Então, não precisa ser o arrastado físico. É um acúmulo aqui. Do braço. Você tem aqui. Salgadeira. No braço. Eu falo que eu tenho horror, braço de... Gente, olha isso. Exatamente. E, de repente, às vezes, né, você olha algumas pessoas pela biometria dela, aí você fala, gente, mas olha, até que é magrinha aqui, mas olha... não tá ornando. Para que tá acontecendo? É a mesma coisa aquelas pessoas que têm as coxas muito grossas. A pessoa, ela tem uma cinturinha, mas às vezes ela tem muito culote e ela tem as coxas grossas. Pensa, olhando bem, eu não tô falando... de biotipo. Tem gente que ela é violão, é dela. A gente está falando do exagero. Claro. Né? Então, a gente olha para essa pessoa, o que ela está protegendo? Por que as coxas têm que ser grossas? Se as minhas coxas são grossas, nada passa por entre as minhas pernas. Olha. Será que eu estou me protegendo de alguma coisa que já aconteceu? Pois é. Então, a gente pode chegar a pensar até em abuso. Mas lembrando, é uma percepção de abuso. Isso. De repente, não necessariamente ocorreu, né? A gente está falando de uma criança ou de uma adolescente ou mesmo de uma mulher que, por exemplo, estava com biquíni. Vamos pensar numa adolescente de 12, 13 anos. Então, ela está no clube e, de repente, ela passa por um monte de homem e eles fazem alguma gracinha e eles olham para ela e ela percebe aquele olhar lascivo. Ou seja, ela se sentiu abusada.
Tá. Nem Aí ela se precisa, protege né, pra ter aquilo não acontecido. acontecer mais. Se isso para ela for muito intenso, e vamos pensar que ela é de uma família onde as pessoas são mais puritanas, castradoras. Então, para essa criança, para essa adolescente, isso vai ser um trauma absurdo. Ela vai se sentir tocada. Mesmo que o ato em si nem tenha acontecido, Não tenha mas foi tão forte é ali. a percepção. Então, é difícil, porque às vezes a pessoa fala, ai, meu Deus, mas não fui. Foi. Se sentiu. A gente fala até para bebê, quem tem bebê pequeno, quando você vai limpar o bebê, converse com ele. Pede licença. Olha, mamãe agora, papai é agora, vai tirar a sua fraldinha. Olha, eu vou te limpar. Exatamente. Então, a gente vai conversando com a criança. Exatamente. Olha que legal. Né? Então, a gente vai trabalhando isso durante uma vida. Porque é a intimidade dela, né? E, tipo, é o que eu falo, né? Eu tive uma menina agora, para os meninos eu sempre falava, e ela fica muito assim. Aí eu falo, ó, é a mamãe, e com todo respeito, mas a mamãe precisa te limpar, com todo respeito e carinho. Ó, você vai me ajudar. Então, ela, mesmo assim, ela vai assim... E ela fala, mãe, é só você e o papai que pode, né, me limpar e ir no banheiro, não sei o quê. Ou a Thalita, né, que é minha irmã, ou a outra, a Angélica. Mas assim, ou lá na escola, a professora, aí tem... É impressionante como realmente isso marca, né? Isso marca muito. E pode dar, né, até no corpo, assim, além da questão da gordura, a questão das infecções de repetição, né? Exatamente. Sim, também tem essa, Também. né? Impressionante. São vários, depende, a gente fala que são facetas do mesmo conflito. Exato. Né? Se a pessoa vê aquilo, por exemplo, uma cistite, se ela viu aquele abuso no sentido de eu não conseguir marcar o meu território, que é o meu corpo, ela pode ter ligado a uma cistite. Aí isso são facetas de um mesmo conflito. Nossa, olha só, e de repente ela está fazendo aquilo até para se tornar menos atrativa, para não receber mais esse tipo de Exatamente. né? Normalmente, quando é essa coisa do eu tenho a intenção. Eu tenho a intenção não, tá, gente? O meu corpo, o meu inconsciente tem a intenção, é aquela pessoa que ela engorda inteira. Já me defende inteira, né? Eu não quero ser atraente. E nem que... então, ela se cobre inteira, ela se protege inteira. Porque daí é uma faceta do eu preciso ser grande para me proteger. E também alguém me veja, né? Porque aí eu sou grande, né? Mesmo que inconsciente, eu tô vendo. Porque não dá pra passar desapercebido uma pessoa que tá inteiro. Maior, exato. Né? E aí, né, que vem as feridas de abandono e rejeição. Exatamente. O medo de ficar sozinha. Por exemplo, todo mundo que eu tenho, eu perdi. Eu perdi a minha família, eu perdi meus amigos, eu perco. Então, eu não consigo reter ninguém perto de mim. Mas o alimento eu consigo. Eu consigo. Então, por quê? Porque quando eu como, aquele alimento vai ser digerido, vai ser assimilado e ele vai fazer parte de mim. Ou seja, eu nunca vou perder. E o alimento, ele é tido também como o amor, né? Exatamente. É o medo da solidão, né? O primeiro alimento é o peito da mãe. Então, e a comida né? Antes a avó vinha, aquela coisinha. Então, o alimento... A criança tá chorando, já vai amor. dar comida. Você não sabe nem o que ela tem, mas já vai dar amor. comida, né? A primeira coisa que faz, né? Que a gente faz. Exato. Que então, coisa isso bacana. a gente está falando. E para os homens, funciona a mesma coisa. Né? Para os homens, às vezes, tem momentos que é até um pouco mais complicado, porque a gente vive numa sociedade em que o homem tem que ser viril. Então, homem de não repente, chora, né? O homem não tem as emoções, firula. Só lógico. que não, né? Não, e de repente, o cara tem uma garota ali que ele nem tá afim, mas aí os amigos começam com aquela galhofa. E o cara meio que se obriga até a ter uma relação sexual que ele não quer. Que ele é homem. Exatamente. Então, isso também é um abuso. Olha só. E aí acaba acumulando gordura em algum ponto. Gente. E homem já tem uma tendência genética, né, natural de acúmulo na região abdominal. Exatamente. E aí também seria uma espécie de proteção também no abdômen, claro. né?
Agora vai sair todo mundo aqui que Agora tá vendo todo a mundo gente, né? analisando. Começar a analisar. As pessoas Tipo, na ó, rua. esse, aquele ali tem um trauma assim, aquele não. Mas é muito interessante mesmo, porque a gente, né, o ser humano, a gente julga demais. Né? A gente olha, ai, nossa, né? Porque é tão tem. fácil parar de comer, não sei o que. Não, gente, por Não trás. é fácil. Por isso que eu falo, Olha o não tanto criticar de e não mecanismo julgar. inconsciente que tem nisso. Exato. Porque... Ontem até a gente estava, né, falando sobre isso, o tanto que a proporção é muito maior de reações inconscientes quando a gente compara reações conscientes Com certeza. ao ato de comer. Né? Então, como é que vai lidar a com nossa tudo isso? sociedade está adoentada, né? E o que faz? Cada vez mais essa questão de consumo de alimentos que estão todos contaminados, né? Você é melhor que sim. ninguém para falar. E vai comendo, porque é mais fácil, né? Vai comendo, porque vai isso... inflamando, vai piorando o quadro. Exatamente. E aí junta. Ah, mas vira eu vou uma parar bola. de comer açúcar e eu vou fazer o quê? Gente, é aquilo que a gente falou no curso final de semana. Abre um leque de outras opções, né? Para você poder... E que a gente tá focado para cá, mas no saudável mesmo a gente não tá. Então, perceber isso, né? Que tratar com muito respeito o ser humano, assim. E perceber esses caminhos alternativos que a gente tem para enxergar tudo isso, né, Andréia? Por que eu preciso comer? Uhum. Né? Aquela frasezinha, eu gosto muito dela, né? Você tá com fome de quê? Isso mesmo. Você tá com fome de E aí quê? que entra os sabotadores, né? Porque se fala muito das pessoas que te estragam a dieta, dos sabotadores externos, mas a gente tem o maior sabotador que mora dentro da gente, né? Total. E, a gente ele tá manda ali. na gente. Manda. Todos Né? os dias. E assim, agora que o povo já tá sabendo, né? Tem jeito de a gente se livrar disso? Dessa manta? Dessa manta? Exato. Como é que a gente faz? E principalmente ainda com o foco dentro do nosso projeto, né? Que, sim, né, com certeza. cheguei nos 40 e começa, engordei porque cheguei nos 40. Ah, e tem esse aí, exatamente. Aí Né? esse é outro questionamento, porque também tem a outra questão da limitação. Tô na da menopausa, autolimitação, de achar que depois dos 40 se tornou velho, vai entrar na menopausa, vai virar velhinho, e aí sim Sem começa energia, a né? engordar ganhar E que vai, peso e e não que vai vai perder engordar nunca mais. Exatamente. Isso. Outro E aí, dia eu como ouvi de que uma fica, amiga, né, né? Que ela falou, ai, a única coisa que eu tô aqui, ó, com a camada abdominal, ó. Eu já fiz isso, eu já fui no endócrino, né? Mas ele falou que é da idade da menopausa. Então, Oi? Mas sabe o que acontece? De novo, né? A gente tem essa coisa cultural. Muito. Que a mulher, quando ela tem 40, ela está envelhecendo. Uhum. Então, ela já não está mais tão bonita, tão desejável. Ela já não tem o pique de passar a noite inteira na balada e no outro dia de manhã lavar o rosto e trabalhar. Não mesmo, né? Porque né? a gente é sábia já nessa idade. a Exatamente. gente dorme às 9 da noite. Então, Porque tem não aguenta. tudo isso que vem e que a gente acredita. E aí a gordura entra como? Proteção. Proteção, né? Exatamente. Proteção. E cada caso, né, é um caso, que nem essa pessoa que me falou isso, eu sei um pouquinho dos bastidores que acontecem na vida dela, mas não deu ali naquela situação. E tipo, um dia eu falei, um dia que você quiser, a gente pode olhar pra isso. Mas sabidamente tá passando por uma situação abusiva, né, na parte de relacionamento. Mas tá tudo ótimo, Sempre né? tá tudo ótimo. E o relacionamento realmente ele fica no Incrível. abdômen, né? Incrível. Ou nas coxas. Ou nas Ou coxas. nas coxas. Meu Deus. Mas e aí, como que tira, a gente André? vai fazer isso agora? O povo tá em pânico. Como é que eu vou tirar essa carga? É olhar para isso e ver até onde eu posso resolver. Eu tenho um chefe abusivo. Eu preciso desse emprego. Eu tenho que ficar lá. Certo, mas eu estou presa lá? Eu posso mudar de setor? Eu posso mandar meu currículo para outro lugar? Eu posso me colocar? Sim, Porque muitas vezes abusam da gente porque a gente A não gente se coloca. permite. exatamente. Né? Eu estou num relacionamento abusivo. Será que eu posso virar para o meu parceiro e falar, bebê, não gosto quando você faz isso? Não, eu não posso. Mas então, será que eu realmente quero ficar nesse relacionamento? Porque Exato. eu conheço muitos relacionamentos que às vezes eram abusivos, mas quando você conversa com a pessoa, alguma vez você já disse para ele que você não gosta? É. Não. E de repente... Falar do seu sentimento, né? essa Não apontar o pessoa, dedo.
Esse A pessoa nem predador, sabia, né? Às Isso, vezes a pessoa nem sabia. esse Nem tem predador ideia. que a gente achava que era, ai, é um predador, o cara é ruim e tal. Quando a mulher falou, ele falou assim, Mas nem te sabia. incomoda isso? Mas eu nem sabia. Ela nunca falou. Eu nunca liguei, porque assim, a minha mãe sempre fez, meu pai sempre tratou minha mãe assim. Exato. Que é o que é, né? A história individual de cada um. É, porque o abuso pode ser individual, mas às vezes a pessoa não tá abusando, mas você tá se sentindo assim. E se você não fala, Exatamente. como é que o outro vai saber, né? Ou, eu sofri uma coisa na minha infância. Então, vamos olhar para isso. Você é uma criança? Não. Hoje, se alguém for fazer isso com você, você consegue ir embora? Ou você consegue se defender? Sim. Então, vamos sair daí? Exato. Então, Simples existe, assim, né? sim. Vamos Mas tchau. só que não, pra quem tá realmente na situação envolvida, tá amarrada. A primeira coisa Né? é a pessoa conseguir olhar, né? O primeiro passo para resolver um problema é entender que você tem um problema. Isso. Né? Isso. Assumir, né? É o mais Assumir. difícil. É. Pra E muitas aí, pessoas. O que fazer com isso? se reposicionando diante dele. É o que dizem, né? Não é o outro, né? O que o outro faz comigo. E muito mais, por que eu deixo, mas mais ainda, a minha reação diante daquela atitude que o outro teve comigo, ou o cenário, né? Onde a gente convive, que nem você está falando do trabalho. Qual é a minha reação? Né? Mas uma reação não naquela coisa de reagir, né? E na agressividade, né? Mas uma reação dessa, de tomada de consciência para que eu tenha. Tá, e aí? O que eu faço com isso agora? Primeiro muda aqui. Exato. Aqui, primeiro aqui. É o que eu falo, é o sentir, sentimento. pensar e Depois eu agir. não pensar. E depois eu fazer. Agir. E aí pode apostar que até a fome vai diminuir. Você sabe que eu já vi pessoas em terapia que mudaram o paladar, né? Isso aí de verdade, né? Que eu tenho 30 anos quase de experiência nesse setor. Não pode falar as idades. Mentira. Porque assim, eu sempre fui voltada para essa área, mesmo quando eu ainda não tinha feito faculdade. Eu fiz balé 13 anos, então, gente, muito focada em peso, em aparência. No estereótipo. Em estereótipo. Aí depois do balé fui fazer psicologia também. Aí depois a nutrição. E nessa vivência, eu sempre observei que às vezes a pessoa mudando o comportamento dela, ela muda o comportamento também na alimentação. Ou para mais ou para menos, né? Mas eu sempre percebi essa relação. E agora, no consultório, aí ficou mais nítido ainda, evidente. É porque ou ela precisa ou ela não precisa. Então, se eu não preciso mais comer doce, porque o doce e o carboidrato, o que a gente pensa? Eu preciso fugir, eu estou em perigo, eu preciso me defender. Qual é a energia mais fácil? Doce e carboidrato. Se eu começo a entender que eu consigo me defender, eu consigo arrumar caminhos para eu trilhar, eu não preciso mais disso. Então, isso deixa de ser tão interessante. Não é que a gente vai deixar de gostar de chocolate, tá, gente? Mas é isso que eu ia falar. Não é, mas aí na hora que eu como... já vi gente mudar a preferência. Tipo assim, passar do gosto do paladar adocicado, que é mais infantil, que a gente fala de paladar infantil, para um paladar mais amargo, mais azedo. A pessoa começar a mudar a preferência. Não preciso comer uma barra. Eu como 2, 3, eu falo, ai, deu. Deu ótimo. Olha, é isso. E entender que, tipo assim, desse jeito, você pode comer quando você quiser, pouquinho. E você vai ver que você, tipo, não vai ser aquela coisa diária, né? Vai ser uma momentânea. E, realmente, um pedacinho satisfaz e não vai, né? Te agregar as gordurinhas, né? Porque aí você tá satisfazendo realmente ao seu paladar, a sua vontade. E não mais o seu mecanismo interno que tá... De defesa. Porque quando a gente come muito, a gente não sente. Não. É aquela história do olho maior. Exemplo, né? Do entuchar. Você entuxa a comida, você não tá mais sentindo. Exato. Porque o gosto mesmo a gente sente nos primeiros 5 minutos. Sim. Depois a papila gustativa, fisiologicamente falando, ela já dá uma acomodada. E o prazer mesmo é durante os 5 primeiros minutos. Depois você já não tem mais aquele prazer igual, não. Então aí já acaba sendo um processo mais mecânico e inconsciente, né? Exatamente. Do que realmente por prazer. Aí, na verdade, o pessoal às vezes fala, então você perde o prazer de comer? Não. Você come com muito mais prazer. Só que aí você porque você está sentindo. E consciência, né? Consciência. Porque eu preciso... Na verdade, a alimentação nossa, a gente tem que entender que nós temos um corpo e que a gente precisa abastecer esse corpo para ele ter, né? Porque senão eu falo, vamos viver de luz e tá tudo ótimo, tudo né? certo. Senta no sol e a gente... Não. Então, entender que isso daqui é uma máquina e que ela precisa de suplementação para fazer as funções no dia a dia.
E quais são esses suplementos, essa coisa? Então, quando você tem noção disso daí, não é aquela coisa, ai, que eu mereço, né? Não, é porque meu corpo necessita disso, daquilo. E que isso pode ser prazeroso. Com certeza. Sem problema nenhum. Pode Comer e pode deve, ser né? prazeroso. Pode e Exato. deve, né? É. Deve ser Exatamente. prazeroso, senão também vira uma tortura. Exato. Mas, enfim, o que mais? Partindo aqui para o nosso final, Andréia, o que você mais? quer A fazer gente uma toma uma consideração? consciência, aí a gente começa a olhar para isso de forma diferente, e Se o universo repo- vai trazer, Se né? reposiciona diante disso. Sim. Eu falo sempre pro pessoal assim, as pessoas falam muito de ressignificar. Só que nós demos um conceito para ressignificação que eu não gosto. Porque ressignificar é eu falar que algo ruim foi bom. Isso. Algo ruim não foi bom. Algo ruim foi ruim. Aquilo foi ruim, né? Sim. Me reposicionar é eu conseguir entender que se por um acaso eu passar por algum evento semelhante, hoje eu consigo agir. E agir, como você disse, não é empurrar o outro, não é xingar. Muitas vezes o que eu preciso é saber sair de cena. Silenciar, tomar um gole de água para não Tchau, falar partiu. aquilo. É, Exato. não, é saber sair de cena, porque Recuar. as pessoas às vezes, eu tenho uma turma que essa turma é altamente tóxica, mas é a minha turma desde que eu faço colegial. E Mas eu vou ficar sozinho? Mas tem não tem outras turmas? não, que é você o que eu pode falo, o ter? universo se encarrega de trazer a pessoa que vai te ajudar nesse processo, de te mudar, tá, eu vou sair daqui, nossa, que medo, e agora o que eu faço? Gente, vai aparecer. É incrível, né? Vocês já viram aquele brinquedinho, né, que tem muito em mesa, que são várias bolinhas, aí você puxa sim, uma, bate, adoro. e ele fica muito tempo ali, Ressonância. um batendo no outro e É. voltando. Mas o que a gente tem que fazer para esse movimento começar? Bater Puxar. a primeira. Primeira, Então, ter essa ação. exatamente. Né? Tudo Quando começa você numa ação. faz, as coisas vão acontecendo. Exato. Só que muitas vezes elas não vão acontecer em uma semana, Exato. né? Durante 40 anos eu agi desse jeito. Aí eu começo, por exemplo, a fazer terapia, né, Denise? Não. Em uma semana eu quero me reposicionar, Exato. eu quero. Não dá. Não, é claro que a gente não vai esperar que vocês esperem mais 30 anos. Né? Mas Né? assim, Já estamos com 40, É, tá bom. mas não precisa ser em uma semana. A demorado. gente precisa Se respeitar, ter um né, pouco André? de respeito com a gente. O que eu consigo? Hoje, a hora que eu me sinto agredida, eu já consigo levantar e ir embora? Ótimo. Ótimo. Eu já fiz um Uhum, movimento. Um bom movimento, Então, aí né? vai. Excelente movimento. Você evita muita Que coisa. legal, né? E tem uma frasezinha que eu gosto muito, que é assim, a opinião mais importante sobre mim é minha. É. São seus valores, né? Então, assim, os meus valores são inegociáveis. Agora, quando eu coloco os meus valores na mão de outra pessoa, cara, aí muito cuidado, Ou no né? caso da gordura, se eu sou bela ou se eu não sou Sim, bela. dentro de um estereótipo pré-formatado pela sociedade também é outra coisa, Eu só né? vou ser feliz quando eu pesar isso. 55 quilos. Peraí, mas quando eu pesar 55 quilos, eu vou continuar com os mesmos valores, com as Sim. mesmas atitudes. Então, E não vai. É, aí eu é. vou começar a me cobrar para menos ainda, né? Porque nunca vou estar É, satisfeita. e aí, você colocar essa meta que é mais inatingível ainda, você tá fazendo já um sabotador para você se Mais frustrar ainda. mesmo. Porque, assim, a pessoa, às vezes, ela coloca uma meta que é tão inatingível, aí só vou ficar feliz quando eu tiver X quilos. Só que ela tá, assim, a léguas de distância desses X quilos. Você imagina, então, se... Aí ela pode usar Ela as pode usar desculpas, essas desculpas, né? ou então, eu acho que é até pior, é quando ela consegue. Uhum. Porque ela converge toda a energia, Dia toda dela. a vida dela para aquilo. E de repente ela consegue. Aí a Ai, pessoa piorou. para. E E agora? aí? E é aí onde a gente vê pessoas super bem posicionadas na vida, que conseguiram construir várias coisas que elas queriam e que entram em depressão. Entra em depressão, Exato. né? Por quê? Porque fica nesse vazio, né? Tudo na minha vida era isso, era isso. A minha vida era consegui. isso. Eu consegui agora. Perdeu a graça. Caramba, E agora? O que eu faço? Se eu só aprendi a fazer isso, e agora? que lindo, né? A gente se Vendo olhar como é desse mais jeito. complexo do que... É, gente, gente fica pensa. atenta, porque você viu, né? A gente já falou desde o início que a gente vai trazer assuntos polêmicos.
né? Que vai ficar com gostinho de quero mais, por isso que a gente não se delonga, porque senão a gente dá pra ficar aqui nesse papo 2 horas, né, Andréia? A gente ia escarafunchando porque o estudo, ele é contínuo, né, Andréia? Então, assim, não para, tá sempre, né? A gente tá sempre aí se renovando. E, assim, para quem nos ouve, quem está nos assistindo, que vai compartilhar isso, qual é a sua... Uma palavra, ou um livro, uma frase que você acha que vai inspirar, né? Porque eu falo que não é motivação. Motivação eu me motivo todos os dias, né? Mas o que você acredita que vai inspirar os nossos espectadores? Eu penso que tem uma frase que é assim: você está disposto? Você está disposta? Vale a pena você fazer o movimento? Ou é melhor ficar na condição de vítima? E se quiser ficar na condição de vítima, não tem problema nenhum. Desde que você tenha consciência que a escolha foi sua. Porque Exato. a gente sempre tem escolha. Exato. Que é a responsabilidade, né? A partir do momento que a gente é gente grande, responsabilidade, né? Não Ainda tem mais se a como. gente passou Não dá dos pra falar 40. que foi o outro, que foi a situação. Ainda mais depois dos 40, né? Exatamente. Que você pode fazer tanta coisa. Não existe O que certo você e errado. fez, Andréia, depois Depois dos dos 40. 40? É bom, a gente tem que acabar com esse assunto. Porque também faz parte. Eu fiz muita coisa. Eu mudei de profissão, a minha primeira formação é odonto. Aí eu fui para terapia, porque foi onde eu me encontrei. Eu estava num processo depressivo. Claro. Aí me encontrei na É o terapia desespero, né? e falei assim, gente, se isso é bom para mim, isso é bom para os outros também. Exato. E com 47 anos, eu resolvi fazer faculdade de fisioterapia. Eu tenho 52 hoje, me formei ano passado. Aí fiz 5 anos de faculdade de fisioterapia, peguei toda a parte do Covid, né? Ai. Não porque eu pretendo ser fisioterapeuta, mas porque eu conhecimento quero do corpo ser humano. a melhor terapeuta que eu puder. Sim. Olha, E você é tá isso. vendo? E- E vocês aí estão em casa achando que os 40 é fator de limitação, né? Fala assim, Exato. eu tô na depressão do 40. Depressão por quê? A vida Nada, começa aos começa, 40. É o novo começo. Um novo começo. Né? E aí foi Que onde a legal. gente recomeçou tudo. Então pronto. E vai parar por aí? Não. Não, né? Não. Ainda bem. Aí, Fiquem galera, atentos, fiquem então. atentos a essas dicas. Tá vendo que todos os convidados que a gente tem trazido aqui começaram algo diferente após os 40. Será e que não, não assim, e não foi. E pra gente perceber que sempre teve um gapzinho que foi tipo, e agora? O que que eu faço? Tô meio ali naquela. Né, deprê um pouquinho, né? Até nesse final de semana no curso, o cara falou, cara, é ótimo uma depressão. Te dá uma alavancada assim, ó. Mas fazer Desde isso que você desde que você esteja esteja afim. disponível, né? Andréia, muito obrigada pela sua disponibilidade, Nós por a sua amamos o partilha. assunto. É isso, tem muito mais, né? E como que a chama gente ela te de novo. acha? Como que a gente te Obrigada acha? a vocês pelo convite. Olha, quem quiser me encontrar no Insta, Andréia Correia Terapeuta. Muito bem. E hoje o Insta, né, uma ferramenta que a gente Me consegue... achando no Insta, vocês Achou. acham. Que bom. E agora eu vou ter que dar aquele recadinho que todo mundo já sabe que segue o YouTube. Gente, clica aí no nosso canalzinho pra seguir a gente. Siga, compartilha, ative o sininho. E ativa o sininho. É isso. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau.